Não sei se eu tô mais animada aqui pela presença dele, pela escolha da bebida preferida. Heineken patrocina a gente porque a gente gosta. Tá? Oi, oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode, Nai, com a presença ilustre agora do meu amigo, parceiro, marido da minha primeira melhor amiga da vida. Isso aí eu acho que é uma característica muito importante sua, muito tá? Muito importante. Isso tem que estar no currículo. Não dá pra replicar isso com ninguém. Assim espero. Continuem casados. Patrick, muito obrigada pela presença. A sua apresentação foi melhor do que eu poderia fazer, claro, mas o meu nome é Patrick. Eu sou publicitário de formação há 10 anos, tenho um escritório que se chama Bellatrix Marketing, onde a gente trabalha principalmente construção e gestão de marca. E paralelo a isso, eu sou docente, dou aula nas disciplinas de design e direção de arte na Faculdade Newton Pai. Patrick é muito famoso por todo mundo que passa pelos meus processos, porque a gente vai falar sobre isso, né? Sobre todo esse universo que envolve marcas pessoais, personal branding. A gente sabe que as marcas pessoais, elas obrigatoriamente têm que ter uma identidade clara, não só a parte da aparência, mas todo o universo, né? E quem faz isso para todos os meus clientes é essa pessoa aqui. Então, se você é meu cliente, se você ainda não conheceu, aguarde que essa hora vai chegar. Patrick, e o que eu quero te perguntar é o seguinte, né? Eu sempre brinco que a pergunta que eu mais escuto aqui no meu escritório é: Nai, isso pode? Pode isso? Pode aquilo? E você, como meu convidado, quero te devolver a pergunta. Eu vejo esse movimento, às vezes, muito mal planejado das pessoas. As pessoas querem se lançar no mercado, querem se posicionar, mas às vezes é feito assim, seguindo às vezes as intuições, pegando um concorrente e se replicar. Isso pode, Patrick, sair dessa maneira sem ter a consciência de que são marcas, que existe toda uma identidade por trás e até objetivos muito específicos? Bom, eu acho que é uma pergunta complexa porque ela envolve camadas, envolve pessoas em jornadas diferentes, né? Quando a pessoa não tem nenhum tipo de referencial, uma análise através de um benchmark eu acho que é absolutamente natural. É um caminho. Então você não sabe quem é seu cliente, você tem uma ideia talvez do escopo de negócio, mas você não sabe ainda quem você vai atender. Se inspirar em pessoas que são referências dentro dessa área para você é um caminho interessante, sim. Mas isso não pode definitivamente pautar a sua estratégia, principalmente a estratégia de médio a longo prazo. É importante que você identifique ali sua identidade para agir com aquilo que a gente mais fala, né, Nai? Autenticidade. Não tem como você ser autêntico replicando um modelo que já existe, porque você não vai estar sendo você. Então, para pessoas que talvez estejam no começo, analisar um benchmark pode ser interessante. Mas a partir do momento que você começa a trilhar ali o seu processo para identificar aquilo que você gosta, o seu propósito, valorizando os seus valores, identificando aquela que é a sua identidade, aí é fundamental que você se descolhe dessa referência e busque o seu próprio caminho, traçando com autenticidade e consistência. Até porque a autenticidade é a única coisa que a gente não consegue replicar, né? Eu posso ir lá no concorrente e falar: que legal, ele tem tais cores como identidade visual, aborda tais conteúdos por tais canais, a gente tenta sair copiando tudo. Ok, que sirva de, às vezes, um impulso, um norte, né? Mas quando você realmente se esbarra na sua identidade, a gente começa a ter gaps, né? E eu acho que até uns leves surtos, que a gente começa: não, mas por que pra fulano é tão fácil e pra mim, comigo não tá rolando? Às vezes é justamente esse descolamento de identidade. Total. Isso que você falou faz super sentido, porque é muito comum que a gente fale: poxa, mas principalmente com profissionais, em marcas pessoais, a gente vê muito isso, né? Poxa, mas eu sou um dentista, assim como existem outros milhares de dentistas dentro da minha área de atuação, dentro do meu mercado, da minha praça. Como eu posso me diferenciar? Cara, você é uma pessoa que tem um conjunto de valores muito específicos. Independente de vocês terem uma atuação similar, a sua forma de agir, de entregar, de se relacionar vai ser diferente. É o que a gente chama de autenticidade. A diferenciação se dá por aí, né? Porque a gente já somos pessoas diferentes, com valores, com background diferente, a gente vai ter uma entrega diferente também. E daí vem talvez os grandes diferenciais, as bandeiras, né? Talvez você tenha bandeiras específicas, eu tenho bandeiras específicas, são por esses caminhos que as pessoas vão conectar. Porque no fim é o que eu falo, gente, tá todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa. E é a nossa autenticidade, o que a gente é, o que a gente defende, que vai fazer: não, eu vou por aquele ou vou por aquele. E até mesmo com as questões das conexões. Eu tava conversando ontem com uma cliente minha, né, ela falando: nossa, Nai, tá sendo tão gostoso, tá sendo tão leve, né, parece que a gente se conhece há anos. E eu falo: escutar isso é bom, porque é um pouco da evidência, e eu sinto mesmo ao estar com ela, que eu estou sendo autêntica, porque você acaba se conectando com pessoas muito parecidas com você. A pessoa olha e fala: ai,
Ou foi aquilo ali, né? Então a nossa jornada também como consultor, como autônomo, prestador de serviço, fica muito mais fácil também, né? Interessante, porque ao longo do processo, né, nesse processo de personal branding, por exemplo, onde você vai desmembrando várias camadas que essa pessoa tem, você vai encontrando pontos que se destacam, pontos que são similares aos seus, então pontos que você acha que valem a pena serem ainda mais trabalhados, então é natural que vai criando cada vez mais conexão. E aí acaba que nesse processo você se aproxima muito dessa pessoa, né? Então essas pessoas falam, poxa, mas é quase coach. Não, eu não acho que seria quase coach, não. Mas é comum que você vai criando um relacionamento íntimo, porque você conversa sobre identidade, e identidade é algo extremamente íntimo a nós, né? A gente não abre para todo mundo, a gente abre para um profissional que vai nos ajudar a criar isso com estratégia. Mas é muito legal quando essa conexão acontece, né? E a autenticidade, ao mesmo tempo que eu acho que ela é o grande virada de chave, né? É o startar disso tudo. Existe muita dúvidas de todo mundo. Até quais são os meus limites de serem autênticos? E só para contextualizar vocês, gente, antes de eu me especializar, né, em marca pessoal, personal brand, etc., eu procurei o Patrick para ajudar, né? E hoje, assim, acaba que tá à frente das minhas estratégias. Porque fazer pros outros é muito mais fácil do que fazer pra gente. E aí eu lembro muito disso, né? Eu acho que essa nossa conversa vai fazer um ano, que isso foi no Natal, você vai lembrar. Eu falando assim, Patrick, então tá, sou uma marca autêntica. O Natal da minha família, gente, o pau quebra, né? E eu falei assim, vou postar tudo nos stories. Eu quero ser igual a Anitta. Quero postar dançando funk, bebendo, assim, Nayana. Não, você não vai fazer isso. Ok, que a gente sabe que isso realmente acontece, mas é uma característica dentro dessa autenticidade que não necessariamente a gente vai sair mostrando pra todo mundo. Temos coisas mais interessantes pra mostrar, até que para que haja mais coerência com o meu discurso, com o meu mercado, né? E o que a gente sempre discute, né? Eu lembro claramente, eu quero postar como a Anitta. Bom, mas a personalidade Anitta e a marca Anitta era muito diferente da marca consultora na Imurta, né? Então essa diferença ela tem que existir. Mesmo porque a ideia nunca se trata sobre criar um personagem, né? Nunca é isso. Então se você é uma pessoa espontânea, autêntica, próxima, divertida com a sua família, isso é natural que isso vai se conectar com o seu cliente em algum outro grau. Mas o que a gente sempre discute é estratégia. Mostrar essa persona é estratégico para a sua entrega, para o seu serviço, isso te valoriza como profissional, isso melhora o seu reconhecimento por parte do público? Se sim, ótimo, então vamos trabalhar. Se não, então talvez isso não precise ficar nessa primeira exposição. Talvez com mais intimidade isso possa fluir mais naturalmente. Exato. Isso, né? Mas não faz sentido uma profissional que vende esse trabalho de imagem postar um funk 5 horas da manhã bêbado. Isso não necessariamente é ideal. Amigos sair pra isso. Fica lá, posta lá, vai resolver. É uma solução. Eu lembro também, até pra a gente começar a concluir, algo que também acho que foi muito legal do meu processo, né, quando a gente tava conversando, etc., foi que a clareza, nós somos uma marca, né? E às vezes as pessoas não conseguem entender isso como se fosse uma marca de qualquer coisa, gente, de roupa, de alimento, enfim, somos marcas, né? Existe hoje o que eu entendo é a diferença de quem realmente tem essa consciência, gerencia e pensa com estratégia e que deixa para levar. E aí você trouxe também 4 características, né? 4 caminhos, assim, obrigatórios que toda marca tem. Que é a mensagem, uma identidade, uma experiência ou uma entrega, que seja um produto e um serviço. Então eu queria só que você repassasse esses 4 pontos, assim, até com a intenção, né, de poder compartilhar com o pessoal esses caminhos a serem pensados, que podem parecer simples, né, e que também ao mesmo tempo não são tão complicados, mas eles começam a deixar de maneiras mais palpáveis essa consciência. Caramba, né? Sou uma marca. Será que eu atendo pelo menos esses 4 quesitos, né? Será que tem clareza sobre isso tudo? Eu acho interessante você colocar esse ponto, porque esse ponto acaba que ele é desmembrado ao longo até de uma etapa anterior, que é essa identificação enquanto marca, né? Porque a gente fala, poxa, mas o que então que é a marca pessoal? A gente tem caminhos que a gente consegue traçar melhor isso. Então quando você pensa identidade, imagem, reputação, por exemplo, eu acho que ele é um ótimo balizador de como você pode trabalhar esses 4 elementos decupado ao longo desse caminho. Então quando você pensa em identidade, por exemplo, que eu acho que é o primeiro tópico, né, para quem está começando a fazer um trabalho como esse, é pensar, cara, a identidade é sobre tudo aquilo que eu sou. Então, quais são os meus valores? Qual o meu propósito? No que eu sou bom? O que eu gosto de fazer genuinamente? O que eu faço genuinamente? Naturalmente, eu vou fazer melhor. Então, a identidade ela é altamente controlável porque ela é um ambiente completamente interno. É o seu. Todo mundo precisa começar por aí. Antes de começar a olhar o futuro, olhar o mercado, olhar o que eu vou fazer,
olha para dentro primeiro, né? Como a gente discute bastante isso. Então essa identidade ela é altamente controlável. Depois você vai para a imagem. Então, poxa, eu consegui me identificar enquanto ser, eu já tenho uma mensagem que eu vou dizer, né? Um daqueles 4 tópicos. Eu começo a pensar na minha imagem. A imagem é aquilo que eu vou começar a projetar para o público. Ela já não é tão controlável quanto a identidade, porque ela já vai ter interferência do próximo, né? Como as pessoas vão interagir a isso. Bom, eu tenho uma identidade, eu começo a mostrar ela para o meu público. Será que meu público está identificando como eu consigo fazer, como eu sou, como me mostro? Você começa a entrar na cabeça do outro também, exatamente, né? Para conseguir entender como você vai deixar essa imagem mais clara. Exatamente. Né? E aí tem o terceiro ponto, que é a reputação. Uma vez que eu tenho uma identidade clara para mim, eu tenho uma imagem que eu projeto, como as pessoas me percebem? E aí a reputação é a soma desses 4 aspectos, né? A embalagem está ali, o discurso está ali, todos eles estão ali. Mas ele é pouquíssimo controlável, tanto é que a gente tem marcas que gastam milhões e milhões de reais e invariavelmente a gente vem envolvido numa crise de imagem. Como é que uma marca que tem todos os processos ainda assim gera crise de imagem? Porque a reputação eu não consigo controlar tão bem. É um aspecto que depende muito da minha influência no público, como o público me percebe. Então o ideal, num processo perfeito, é que esse gap seja cada vez menor. A minha identidade ela é altamente autêntica, ela se conecta com a minha imagem e o meu público me percebe assim, então a minha reputação ela também conversa com esses 2 elementos. Quando isso acontece perfeitamente, eu tenho um bom processo de comunicação, claro, mas esse é o mundo ideal, nem sempre isso acontece dessa forma. Ou seja, gerir vai ser muito importante, né? Fazer o acompanhamento. E gestão, gente, é definir métricas, né? A gente avaliar o tempo inteiro o que está funcionando, o que não está. Então, estava até conversando com as meninas, né? Aí, agora há pouco, gente, vamos olhar os resultados que a gente teve esse ano no Instagram, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, pra quê? A gente vai tendo realmente mais clareza, né? Porque às vezes eu vejo, assim, estratégias lindas, planos de marcas maravilhosos, mas a parte de gerir e de acompanhar cada passo vem isso. E esse posicionamento, né, toda essa consciência, um projeto é longo prazo também, né, Patrick? Sim. A gente estava aqui também discutindo as novas ações que envolvem o site, a gente está desenhando isso já faz um ano, né? Sim, a construção ela é contínua, né? Ela nunca vai deixar de acontecer. E acho legal quando você toca no ponto de métrica, porque a comunicação deixou de ser um ambiente altamente subjetivo, como ela já foi no passado, para ser altamente objetivo. A gente consegue, de fato, mensurar, porque a gente tem os nossos KPIs, a gente tem os nossos ROIs, que a gente consegue, de fato, calcular. Mas tudo deve ser metrificado no processo de personal branding. Por exemplo, eu tenho uma cliente que eu atendo já há algum tempo, e que a gente fez todo um processo que você passou, inclusive, similar, e agora ela foi convidada para dar a 2ª ou 3ª palestra sobre o tema dela. E é super interessante, porque essa é uma métrica, uma validação super importante. Ela começa a ser vista como um ativo interessante para o mercado, ao ponto que o mercado a convida a participar de eventos onde a figura dela, a marca dela é relevante. Poxa, isso é um baita validador, isso é uma métrica importante. Assim como, naturalmente, o número de seguidores, as menções por você no Twitter, tudo isso a gente consegue mensurar. Mas é importante que isso de fato tenha um acompanhamento, porque senão você se perde completamente. Como eu sei se a minha marca está tendo expansão ou não, se você não consegue medir? Né? E claro que as métricas têm que ser sim mensuráveis, e elas têm que estar de acordo com os seus planos, né? Com os estratégias, né? Com os objetivos, enfim. Então é um pouco de todo o universo que envolve marcas pessoais. Sim. Né? E se você ainda não tem essa consciência, né, de que você é uma marca, eu costumo brincar, todo mundo é uma latinha de supermercado, né, de extrato de tomate lá na prateleira, é hora de ativar a consciência em relação a isso, para que os passos se tornem cada vez mais fáceis, né, e acima de tudo vocês conseguem ter esse norte do que está funcionando, o que não está, para onde que eu vou, olhar para dentro da gente, se reconhecer como marca, criar, né, e conseguir definir as próprias estratégias vai se tornando cada vez mais fácil, né? Sem dúvida. Mesmo porque até o fato inconsciente de não trabalhar a sua marca é uma escolha. E essa escolha é percebida pelo público. Então não existe mais a inocência de dizer, eu não preciso me preocupar com isso porque as pessoas não reparam. Só o fato de você não se preocupar já demonstra uma mensagem que vai gerar uma repercussão na mente do público, né? Então uma vez que todos nós estamos sendo analisados, e é muito como eu falava isso em aula, cara, o julgamento é absolutamente natural. A gente nasce julgando o tempo inteiro. O que não pode existir é a discriminação a partir do julgamento. Mas o julgamento ele é natural, ele é humano. Se está todo mundo julgando o tempo inteiro e sendo julgado também, eu vou ser o mais estratégico possível para que esse julgamento seja favorável aos meus objetivos. Né? Então a gente tem que ter consciência do que é favorável para a gente possa trabalhar isso de maneira mais assertiva. Acho que dá pra gente ficar aqui a manhã inteira, né? Porque são 9 horas da manhã e a gente tá tomando Heineken.
verdade. Mas, Patrick, muito obrigada. Não, foi um prazer. Prazer imenso. Foi um prazer. Né? Mais uma vez, obrigada por esse ano incrível. Obrigada pela Eu que te parceria. agradeço. É um prazer pra mim aprender muito com você. Adoro estar do seu lado, tá? É um prazer. Gente, é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.